Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, professor Eliandro, hoje nós vamos trabalhar com uma questão aí de trigonometria. Fique até o final do vídeo, nós vamos ver um exercício de lei do seno e uma lei do cosseno. Galera, é conteúdo de vestibulares e é um conteúdo que traz muitas dúvidas. E ele é muito simples da gente trabalhar, tá? Por que que ele traz dúvidas, no meu ponto de vista? Eu, como professor, eu vejo que é muito cobrado triângulo retângulo. Não só na trigonometria, né? Mas quando a gente trabalha com geometria espacial, a gente utiliza também muito, né? O teorema de Pitágoras. Então, não só na trigonometria, mas fora da trigonometria, a gente acaba utilizando trabalhando com o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então, a gente fixa muito esse conteúdo. E quando cai outros triângulos, que é chamado de triângulos quaisquer, que a gente tem que usar o seno e cosseno, a gente se atrapalha. E não precisa, tá? Então, fique até o final do vídeo, ó. Vamos lá. Galera, olha a formulazinha que a gente sempre vai utilizar. Primeiro, a lei dos senos. Dois ângulos e um lado, lei dos senos. Gravem sempre isso. Temos o valor de dois ângulos e um lado, a gente vai aplicar a lei dos senos, certo? Olha lá, galera. A lei dos senos, ele diz o seguinte, que se eu tenho um lado, o ângulo oposto a esse outro lado, certo? O ângulo oposto a esse outro lado, a outro lado, ele é proporcional ao outro lado deste triângulo, oposto ao seu ângulo, tá? Então, isso daqui, e ele também, como ele tem três lados e três ângulos, o triângulo, ele vai ter três lados sobre os seus ângulos opostos e sendo proporcionais, sendo iguais, tal. Então, esta é a formulazinha aqui, ó, tá? Aqui ele está alfa, beta e gama, mas a gente pode deixar como seno, né, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, tal. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Só para vocês terem essa visão. Que vai ser, se é este lado aqui, ó, vamos trabalhar com o ângulo oposto a ele, tá? Com esses dois. Então, vamos para essa questão, galera. Ó, um levantamento topográfico, dois pontos acessíveis, A e B, estão a 80 metros. Esses dois pontos, ó, A e B, estão a uma distância de 80 metros. Vamos colocar o M aqui, certo? A partir desses dois pontos, observe um outro ponto, que é o ponto C, e uma área restrita. Então, este ponto está numa área restrita aqui. Ó. Já tem uma tensão aí. Aí, o que, que o problema passa? Ó? O seno de 60 graus, ele dá o valor aproximadamente, e o seno de 75 graus, aproximadamente 0,97. Determine a distância de A e C. Então, a pergunta é essa. Determine, galera, essa distância aqui, ó. A distância de A e C. É reta? Passa o tracinho ali em cima, né? Para marcar que é o segmento de reta. Vamos lá, galera. Uma coisa que a gente observa aí, esse ângulo é o seno de 75 graus, ué. Seno de 75 graus, ele não está marcado aqui para nós, né? Ele não está aqui em nenhum lugar aqui, ó. Então, o que que nós já sabemos? Que a soma dos ângulos, a soma dos lados, a soma dos três ângulos é 180 graus, certo? A soma desses três ângulos, A, B e C aí, ele tem que dar a soma do ângulo A mais ângulo B mais ângulo C, tem que dar 180 graus. Só que a gente tem o ângulo A e o ângulo B, e os dois juntos medem 105 graus, certo? Certo? Que aqui tem 45, aqui 60. Quanto então que vai medir o C? Vai medir exatamente 75, né? É pegar o 180 e subtrair pelo 105, e dá 75, certo? Então, a gente vai usar os lados e seu ângulo oposto e montar uma regrinha de 3. Pronto, pessoal, simples assim, ó. Olha lá, eu vou apagar aqui, vamos apagar isto e vamos resolver. Ó, se aqui é o lado A e C, e ele pede exatamente essa medida, A e C. Então, vai ser A e C sobre 60. Olha lá, vai ser A e C sobre 60. Só que é o seguinte, quanto que vale
o ângulo de 60 graus, ó, ele deu o valor aproximadamente 0,87. Então, aqui vai dar 0,87 igual, qual que é o outro lado? Nós vamos ter que usar agora onde nós temos os valores. Onde nós temos o valor? Nós temos o valor aqui desse segmento, que é 80. Aqui, que era o ângulo de 75. E o ângulo de 75, ele dá aproximadamente, sendo de 75, é aproximadamente 0,97. Então, aqui eu vou ter este segmento de reta que vale 80, dividido por 0,97. Pronto, pessoal. O resto aqui, vocês já sabem que a gente multiplicar e cruza. A gente multiplica, faz A e C vezes isso, e 0,87 vezes 80. E no final das contas, isso aqui é só para a gente isolar o A e C, né? A, C, que é segmento de reta, vezes 0,97, é igual a 0,87 vezes 90. Vamos já isolar o 0,97, ó. Ele estava multiplicando A e C, ele vai passar para o outro lado, para o lado de cá, só que aqui para baixo dividindo, né? E aí, galera, 0,87 dividido por 0,97, ele vai dar exatamente 0,9 vezes 90. Isso daqui, galera, vezes 80, né? Aqui é 80, perdão. É 80, ó, né? Ó. O professor colocou aqui 90, é 80, tá? Ó, é 80, certo? 80. Então, eu vou ficar com 0,9 vezes 80. Então, esse pedaço aí, esse segmento reto, vai ser exatamente 72. Então, A e C vai medir 72, certo? Simples, pessoal. Teremos outros exemplos quando eu vou fazer outros exercícios, quando este triângulo estiver circunscrito aí numa circunferência, tá? E aí a nossa constante, aquele casinho aqui que eu não falei para vocês ainda, eu vou falar num próximo momento, ele é referente a dois raios, tá? Vou pegar outros exemplos, vamos acompanhando aí, ó. E aí, galera, olha a próxima aqui, ó. Vamos fazer agora da lei do cosseno, certo? Vamos lá. Fechar aqui e pegar uma outra folha. Nos senos, era dois ângulos e um lado. Agora nós vamos trabalhar com dois lados e um ângulo, certo? Aí muda um pouquinho, muda um pouquinho. Então nós vamos ter que agora achar, pessoal, nós vamos ter que achar exatamente o ângulo que se pede, ó. Agora é o ângulo que a gente vai trabalhar, certo? Pode ser o ângulo ou pode ser o lado, tá? Pode, tanto faz. Só que a gente vai trabalhar e a gente vai sempre isolar. Se for um ângulo também, vai acontecer caso que será ângulo, a gente isola também ali o cosseno, o alfa, o beta, né? Só que é o seguinte, aqui, ó. Agora nós teremos dois lados sempre valendo e um ângulo a procurar, né? E um ângulo. E aí, tanto faz qual segmento nós vamos achar. Vamos direto aí para o exercício para ficar mais simples aí, ó. Uma torre, ó, de iluminação em um parque será estabilizada por dois cabos presos por topo da torre e ancoradas no chão. No topo da torre e ancoradas no chão, certo? Em projeto, os pontos da ancoragem A e B ficam a 18 metros e 24 metros. Certo, vamos lá. Então, uma torre de iluminação, certo? Uma torre, deixa eu contar, essa torre está aqui, de iluminação. Os cabos presos ao topo da torre e ancorados no chão, certo? E ancorados no chão. E projeta os pontos da ancoragem A e B, os pontos da ancoragem A e B ficam a 18 metros e 24 metros do topo. Então, eu acredito que seja isso aqui, 18 metros e 24 metros, certo? E me diz, e o ângulo entre os dois é de 60 graus. Então este ângulo aqui, no final, isso aqui nem precisa, né? Ó. Então, o ângulo aqui é 60 graus, certo? Determine a distância A e B. Sim, então ele quer essa distância, ó. Determine a distância A e B. Show. Então é isso aí. Então nós temos dois lados e o ângulo, certo?
Então, é a lei dos cossenos. Então, nós vamos explicar aí essa formulazinha. Olha lá. Galera, aqui vocês podem usar quais vocês quiserem, tá? Só que vamos pegar aqui correspondente às letrinhas para nós não nos perdermos. Então, o posto, se nós temos A e B, logo este ângulo é C, certo? Então, vamos usar a letrinha aqui para a gente não se perder. Olha como é fácil, ó. Olha como é fácil. O ângulo C. O ângulo C, a gente só vai copiar a fórmula. Ao quadrado, só substituir. Ó, o posto ao ângulo A vai ser o lado A, galera. O posto aqui, ó, ao ângulo B vai ser o lado B, pessoal. Então, agora o lado A, lembra? A letra minúscula representa o lado, o segmento de reta. Então, aqui, o A ao quadrado vai ser 24 ao quadrado, né? Mais B ao quadrado, que é 18, certo? Ou 18 ao quadrado, né? E o B é o 18, menos 2, que multiplica A vezes B cosseno de C. Ó, ele vai ser 2, eu vou copiar aqui, depois eu vou substituir. 2 vezes A vezes B vezes cosseno de C, tá? Porque aqui às vezes está pequenininho, o aluno não consegue enxergar aí, não dá para entender. Então vai ser C elevado a 2, 24 vezes 24, mais 18 vezes 18, menos 2 vezes A. Quanto que mede o A? Ó, 24 vezes o B, ó. O B vale 18 vezes cosseno de C. O que é o cosseno de C, galera? O cosseno de C, ó, ele está exatamente aqui, ó. Ó, cosseno de C que é 60 graus. Então, vai ser cosseno de 60 graus. Ah, galera, na tabelinha trigonométrica, a gente tem os básicos, que é 30, 45 e 60 graus. E lembra, a gente começa seno, né? De 30, 45, 60. O seno ele começa meio, depois raiz de 2 sobre 2, depois raiz de 3 sobre 2, e o cosseno ele é o inverso. O que termina no seno com 60 graus, né? Seria o cosseno de meio. O que começa o seno de meio será o cosseno de 60. Então, aqui o cosseno, e já pode até apagar, o cosseno de 60, isso daqui vai valer meio, lembra? Certo? Então, vamos fazer 24 vezes 24. Vamos lá, 24 vezes 24, 16 vai 1, 8, 9, 8 e 4, 6, 7 vai 1, 6, 7 vai o 576. Então, nós vamos ter 5, 7 e meio aqui, mais 18 vezes 18, certo? 64, 6, 14, 8 e 1. Então, nós teremos 4, 2, 1 e 3. 324. Então, aqui nós teremos 324. Vou apagar aqui essas pontinhas, que para nós aqui, agora vai acabar nos atrapalhando. Vamos lá, vamos continuar a curtir aí, ó. E aí nós temos agora menos aqui, ó. Por que vai ficar menos? Menos com mais vai dar menos, e menos com mais vai dar menos. Então, continua menos. 24 vezes 18. Vamos continuar. 24. Agora aqui, ó. 24 vezes 18. Depois eu vou multiplicar pelo 2 aqui, ó. 28 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. O 4 e o 2, né? 2, 13 vai 1. 432 vezes 2. 432 vezes 2, 864. Então, aqui vai ser 864, certo? Vezes meio, que vai acabar sendo 864 dividido por 2. A gente pode ficar com 432 aí, né? Pode ficar, vai se dar 432 aqui. Então, 432. Aí, vamos somar agora aqui, galerinha, ó. Copia aqui. 576 mais 324. Vamos ter 6.900, né? Então, 900 menos 432, certo? 4, eu já vou deixar aqui C a potência, que depois eu já vamos passar tirando a raiz, né?
Então aí será 468, certo? 468, extrair a raiz. Eu não sei quanto que é a raiz de 468, a gente fatora. Então vamos lá. 460, vou pegar de outra cor para não ficar misturado aqui, né? Já está confundindo. 468 e vamos fatorar ele. A gente começa por 2, que vai dar 234 por 2 de novo, ele é par, é o menor número primo 2, né? Então ele vai dando por 2. Vamos ver até onde. 234 dividido por 2, 117. Bom, ele terminou aí, para ele não dá mais por 2. Só que ele dá por 3, porque se a gente somar o 1 e o 7, esses algarismos, ele dá 9, ele é divisível por 3. Então o próximo agora é 3. E ele vai dar aí 39, certo? Ele é novamente por 3, porque 3 mais 9 é 12, e a gente sabe que isso é 13. Só que 3 agora é um número primo, então ele será por ele mesmo. Então, galera, formou duplia, ele vai sair da casinha, porque ele vai ficar com a potência ali, isso aqui vai ficar 2 e o 3, e o 13, né? Ó. Então, esses dois, eles vão sair da raiz e vão se multiplicar. Esse que está sozinho fica dentro da raiz. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6, e multiplica a raiz quadrada de 13, tá? Então, este seria o resultado aí deste do segmento C, né? Deste segmento do A e B, da distância A e B dessa distância aqui, ó, dessa distância seria 6 que multiplica a raiz de 13. A raiz de 13 estaria aí entre o 3 e o 4, né? Mais perto aí do 4, né? E 4 vezes 4 é 16, né? Do 13 por 16 faltam 3 números. E depois seria o 9, que seria 4 números, teria mais distância, 3 vezes 3 é 9, né? Então seria aproximadamente o 3,8 aproximadamente, 6 vezes 3,8, mas na questão na prova, exatamente vai ficar desse jeitinho, tá? 6 que multiplica a raiz de 13. Certo, galera?